Você sabe o que é emoção e como lidar com ela? Sabe diferenciar o que é emoção e o que é sentimento? Ou será que é tudo a mesma coisa? E por que você precisa saber de tudo isso? Fica nesse vídeo que hoje você vai entender. Está no ar o primeiro episódio da série Fazendo as Pazes com as Suas Emoções. Eu sou a Monique, estudante de psicologia, apaixonada por autoconhecimento e por todo esse universo da psicologia e do comportamento humano. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô começando uma série aqui no canal chamada Fazendo as Pazes com as Suas Emoções, onde a ideia principal é a gente falar das nossas emoções primárias, que são alegria, tristeza, medo e raiva, que são emoções que a gente acessa com mais frequência, no nosso dia a dia, e tentar entender um pouquinho mais sobre essas emoções, as suas funções e o que cada uma delas tem para nos ensinar, porque sim, todas as nossas emoções têm uma função didática. Cada uma delas tem algo para nos ensinar, e é sobre isso que nós vamos falar nessa série. Importante dizer que tudo que eu vou compartilhar aqui são conhecimentos que eu aprendi num curso que eu acabei de fazer sobre a neurociência das emoções, e esse curso foi ministrado por uma neurocientista, tá? Foi um curso que me agregou muito como futura psicóloga, e também como pessoa. Eu gostaria de compartilhar então uma parte do que eu aprendi aqui com vocês, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos começar a entender o que são as emoções e por que a gente precisa entender melhor sobre elas. Fazendo uma analogia, podemos dizer que as emoções são como se fossem os nossos óculos. Logo, para que a gente consiga enxergar bem, a gente precisa que esse óculos esteja bem ajustado e limpo, Caso contrário, alguma catástrofe pode acontecer. É justamente assim que a gente deve pensar em relação às nossas emoções. Quando a gente fala de emoção, boa parte das pessoas tendem a classificar, por exemplo, a alegria como algo bom e a tristeza, o medo ou a raiva como coisas que são ruins. Muitas vezes a gente até deseja não sentir uma determinada emoção ou até mesmo controlar essas emoções que a gente julga que são ruins, Só que eu preciso te dizer que gostar ou não gostar de sentir alguma emoção, na prática, ali na nossa vida, não faz diferença. E por quê? Porque não vai mudar o fato de que essas emoções vão continuar existindo, você queira ou não, Você goste ou não. É como alguém que diz, que não gosta de inverno, por exemplo. O inverno, ele vai vir, você queira ou não, você goste ou não, Então é uma coisa que independe da nossa vontade. Então, qual é o melhor caminho para que a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções sem ter que ficar ali degladiando com elas numa luta sem fim? Qual é o melhor caminho para que a gente consiga ter o maior controle sobre essas emoções? E a resposta é: o melhor caminho é compreender sobre essas emoções de uma forma mais completa. Ou seja, olhar para essas emoções e entender que elas nada mais são do que mecanismos fisiológicos do nosso corpo. Tá, mas o que isso quer dizer? Anota isso para você não esquecer. Cada emoção possui uma função fisiológica positiva para nossa vida. Sabia disso? Mesmo aquelas emoções que tendemos a julgar como negativas, Como, por exemplo, a tristeza ou a raiva. Então, o que a gente está aprendendo até aqui de cara? Que não existe emoção negativa. Todas vão ter uma função biológica positiva e cada uma vai existir para criar o nosso repertório de experiências. Beleza. Até aqui nós entendemos um pouquinho do que são as emoções. Agora vamos tentar diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. Você sabe a diferença? Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, tá? Mas na verdade, emoção e sentimento são coisas bem diferentes. E nós vamos entender isso agora. A emoção vai estar sempre ligada a algo que acontece no nosso corpo, ou seja, é fisiológico, a gente consegue ver. Já o sentimento acontece aqui, na nossa mente, ou seja, é a interpretação que nós damos às nossas emoções. Então a gente pode esconder, por exemplo, um sentimento, Diferente da emoção, que é mais difícil, já que ela é mais perceptível aos olhos. Por exemplo, a emoção, ela acelera os nossos batimentos cardíacos. Se a gente for pensar assim que o seu time de futebol tá jogando e aí no último minuto do segundo tempo ele faz um gol.
o que acontece? Seu coração começa a explodir, começa a bater mais forte e você tá ali no momento de alegria, né? De euforia. A emoção também faz dilatar a pupila, por exemplo. Quando você tá andando, por exemplo, num ambiente escuro, né? E ouve algum barulho ali desconhecido, a sua pupila logo se dilata e você fica ali num estágio de atenção maior. Ou seja, a emoção é a sua resposta fisiológica diante de um estímulo. E como resposta, ela acontece muito rápido e dura pouco tempo. Voltando então para os exemplos que eu dei agora. No primeiro exemplo, qual foi o estímulo que eu recebi? O gol feito pelo time. Esse estímulo me gerou uma resposta fisiológica, que foi o quê? A aceleração dos meus batimentos cardíacos. E a emoção gerada com isso, a gente pode nomear de alegria. Só que essa alegria, ela não dura muito tempo, né? Foi só ali naquele momento que o time fez o gol. Logo depois, eu voltei para o meu estado normal. Ou seja, foi uma resposta fisiológica rápida e que durou pouco tempo. Já no segundo exemplo, qual foi o estímulo que a gente teve? O barulho desconhecido. Esse estímulo gerou uma resposta fisiológica, que foi o quê? A dilatação das pupilas, e a emoção gerada foi o medo. Só que esse medo, ele também não vai durar por muito tempo. Vai ser só naquele momento em que você tá naquela situação do escuro, ouve um barulho desconhecido, não sabe o que é. Passou esse momento, você identificou da onde que veio aquele barulho e aí você fica mais tranquilo e volta pro seu estado normal. Então também nesse caso a gente teve uma resposta fisiológica rápida e que durou pouco tempo. Agora, o sentimento, por outro lado, vai ser o quê? A minha interpretação que eu vou dar diante daquele estímulo, diante daquela situação. E essas interpretações, elas vão envolver o quê? Os nossos pensamentos, as nossas percepções. Então, assim, vocês conseguem entender que é algo mais complexo? Então, podemos dizer que o sentimento é uma construção de todos esses pensamentos, percepções, as nossas bagagens de vida que a gente carrega, né? Todo o nosso repertório de vida que a gente tem, os nossos traumas, enfim. E diferente das emoções que são rápidas, os sentimentos não, eles podem durar até anos. Ficou mais clara agora a diferença do que é emoção e do que é sentimento? Se ficou e se você gostou do que você aprendeu nesse vídeo, eu te convido a deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal para aplicar e sim ter uma melhor qualidade de vida. Porque o conhecimento, né, gente, ele é o quê? Libertador. E às vezes tudo que a gente precisa é só de um pouquinho de informação para conseguir mudar aquelas coisas que nos incomodam. Então hoje nós aprendemos sobre a emoção e por que precisamos entender melhor sobre ela, e também entendemos a diferença entre emoção e sentimento. Nós vimos que são coisas completamente diferentes. E no próximo episódio da série nós vamos aprender sobre a emoção raiva. E aí eu já deixo a pergunta no ar para que você já vá pensando: o que será que a raiva tem de positivo para nos ensinar? Ficou curioso? Então eu te espero no próximo vídeo pra gente conversar sobre isso. Agora deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio da série, se você já sabia a diferença entre emoção e sentimento, tá bom? Quero saber. E compartilha esse conteúdo pra gente propagar cada vez mais informação, para que a gente seja uma sociedade de pessoas que consigam lidar cada vez melhor com as suas emoções e os seus sentimentos, tá bom? E é isso, um super beijo pra você e eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos florescendo!